fidelidade. Existem princípios diante de Deus que são intocáveis e são invioláveis. E esses princípios não são circunstanciais. Os princípios não são circunstanciais porque não muda de acordo com a circunstância. Ou seja, pastor, você está dizendo que o princípio não muda, mesmo a circunstância mudando? Sim, a circunstância acontece, ela vai mudar, mas o princípio de Deus não pode mudar. O princípio que Deus estabeleceu não é mudado. Lá em Números capítulo 14, versículo 24, nós vamos ver Deus falando a respeito de Caleb, um homem fiel, um homem que tinha um espírito diferente. E preste bastante atenção, o próprio Deus está dizendo isso, um princípio que Ele estabeleceu, e Ele diz: Caleb tem um espírito diferente. Preste bem atenção, Números 14, versículo 24. Números 14, versículo 24. Eu vou ler na tradução da NBV, Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Diz assim o texto: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espiou, e seus descendentes a possuirão por herança. Eu vou ler novamente. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. E ele entrará na terra que espiou, e seus descendentes a possuirão por herança. Deus está falando, direcionado a Caleb aqui, nesse momento, porque a Bíblia diz, depois você pode ler, que quando Moisés envia os 12 espias para espionarem a terra prometida, os 12 voltam, mas 10 têm um relatório triste da situação. Eles dizem: olha, a terra realmente é boa, mas está difícil, a terra é de gigantes, talvez nós vamos ser engolidos por eles. E aí Josué e Caleb, com espírito diferente, de coragem, de ousadia, eles se levantam no meio da nação e dizem assim: não, Deus está conosco, Deus nos prometeu e Deus vai cumprir, a terra já é nossa, Deus já nos deu. Eles, a voz da fidelidade diante de Deus, eles começam a levantar essa voz e dizer: Deus é conosco, Deus é fiel. Mas nesse momento a população, os israelitas começam a se voltar contra Moisés e dizer: olha, está vendo aqui? Está vendo o que está acontecendo? Nós não devíamos ter saído do Egito, era melhor estar lá sendo escravo, debaixo de maldição, do que estar aqui. E aí preste bem atenção, naquele momento há um impasse. Deus toma uma decisão naquele momento e diz: ninguém dessa geração vai entrar na terra da promessa, porque não conseguem ser obedientes e serem fiéis ao que eu estou dizendo, não conseguem ser fiéis a mim, sempre se convertem para outros caminhos, sempre decidem ouvir outra pessoa, sempre decidem por outro caminho, mas não o caminho que eu determinei. E naquele momento Deus diz: Josué e Caleb são diferentes e eles entrarão na terra da promessa. E a Bíblia diz em Josué capítulo 14, versos 6 até o 13, eu não vou ler agora, mas você pode ler do versículo 6 até o 13, do capítulo 14 de Josué. Depois que Josué conquistou a terra prometida, ou uma parte dela, Caleb chega diante de Josué e diz: olha, você sabe diante de Deus que eu fui inteiramente fiel ao Senhor.
Por isso, naquele momento ele prometeu para mim que eu teria e eu entraria na terra e eu tomaria posse da minha herança. E aí ele diz: agora eu quero que você me dê, Josué, aquilo que é meu por direito, por ser fiel ao Senhor. Eu estou aqui para dizer para você, querido, que nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos resgatar o princípio da fidelidade diante de Deus. Não posso perder de vista o princípio da fidelidade. Eu preciso continuar sendo fiel ao Senhor. Como assim, pastor? Você está dizendo? Fidelidade tem a ver com aliança. Porque em um casamento, ambos precisam ser fiéis um ao outro. Ambos. A fidelidade é um dos pilares para que um casamento seja bem sucedido. É um princípio. A partir do momento que um dos dois quebra o princípio da fidelidade, já não há mais compromisso ali no meio. Já há um pilar quebrado. Ou seja, a fidelidade é uma decisão. Eu tenho que decidir ser fiel à minha esposa. Dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento, eu preciso decidir ser fiel a ela, porque eu a amo. E dentro do relacionamento com Deus, é da mesma forma. Aliança e amor fazem uma trinca que gera felicidade. Ou seja, aliança e amor igual a felicidade. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Alguém chega e pergunta para Jesus: Senhor, qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus diz: o maior mandamento é esse. Sem titubear, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós precisamos resgatar. Nos tempos antigos, na igreja primitiva, ninguém abria mão de Jesus por nada. Ninguém abria mão da aliança com Deus por nada. Talvez alguém dizia: abra mão da aliança. Não, não abro mão. Hoje, infelizmente, muita gente que se diz evangélico, cristão, na verdade eles são evangélicos. A religião tomou conta do coração, deixaram de ser discípulos. E por conta da circunstância, abandona a fidelidade. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizer: Deus não fez nada por mim, então até hoje eu estou dentro da igreja e Deus não fez nada por mim. Ei, escute o que eu vou dizer a você. Deus já fez tudo por você. Há 2020 anos atrás, Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele já fez. Deus já fez. O que Deus faz aqui para frente em nossa vida é o lucro, é o bônus que Ele nos dá. Mas a salvação e a vida eterna já é o bastante. Ele só faz aqui, é um bônus, nós chamamos. Só que muita gente espera que Deus continue fazendo e tem a obrigação de fazer, mas não cumpre o seu papel diante de Deus para ser fiel. Eu estou aqui essa noite para pedir a você, como voz de Deus, não pedir, mas te direcionar pela palavra: seja fiel a Deus, não abra mão da fidelidade, porque Ele não abre mão de ser fiel conosco. A palavra dele diz: ainda que nós não sejamos fiéis, Ele continua sendo fiel. A fidelidade é a essência de Deus. A infidelidade é a essência de Satanás. É a essência da nossa natureza caída. Traição. A traição de pessoas que você mais estavam perto de você, que você mais gosta. Talvez aquela pessoa te traiu. Essa não é a essência de Deus. A essência de Deus é fidelidade. Mas também você pode perguntar para mim: por que, pastor? Porque muitas pessoas não são fiéis. Porque fidelidade, primeiro, fidelidade requer renúncia. Para você dizer sim, preste bem atenção,
Para você dizer sim para sua esposa, ou para você dizer sim para o seu marido, você tem que dizer vários nãos. Para eu dizer sim para minha esposa, eu tive que dizer vários nãos. Nãos para minha natureza caída, nãos para a circunstância, nãos. Para eu querer uma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Tem gente que não entende esse princípio. Eu tenho que entender que para eu ser fiel a Deus, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E a fidelidade custa caro. Para eu ser fiel, vai custar caro. Pergunte para o apóstolo Paulo quanto custou para ele ser fiel. Essa é uma das perguntas que está no meu coração. Quanto custou para Abraão ser fiel? Quanto custou para Moisés ser fiel? Muita gente quer conquistar o que eles conquistaram, quer viver o que eles viveram, mas pergunte, quanto custou para Pedro ser fiel? Nós não entendemos o custo das coisas e queremos conquistar outras. Nós precisamos entender que a fidelidade custa caro. Eu quero te dizer uma coisa, querido, você ser fiel a Deus não é algo fácil, mas é recompensador. Não é fácil, eu estou aqui para te dizer, não é fácil ser fiel a Deus, mas é primeiro gratificante e é recompensador, porque a própria palavra de Deus diz que Ele recompensa aqueles que são fiéis. Por isso hoje eu quero declarar sobre a sua vida, seja fiel ao Senhor, Ele honrará a tua fidelidade. Por que muita gente não é fiel, pastor? Segundo, porque a fidelidade requer confiança. Preste atenção, precisamos crer na palavra de Deus, precisamos acreditar no que Ele lançou na nossa direção. Dentro de um relacionamento, de um casamento, para que haja fidelidade, precisa haver confiança. Como assim? Eu preciso confiar na minha esposa, eu preciso acreditar na minha esposa. A partir do momento que a desconfiança entra, a partir do momento que eu não confio mais, eu começo a ser infiel. Por quê? Fidelidade tem a ver com confiança. Fidelidade tem a ver com confiança. Então, para eu resgatar o princípio da fidelidade nesses dias, eu preciso confiar em Deus, que Ele está acima das circunstâncias, que Ele está acima dos problemas, que Ele está acima do que eu estou passando, que Ele está no controle do que eu estou vivendo. Fidelidade tem a ver com isso, e eu estou aqui para te dizer exatamente que Deus está no controle da sua circunstância, da sua situação, do que você está vivendo. Ele está olhando para você e Ele está sendo fiel. A pergunta é, será que você está sendo fiel? Será que você continua fiel? Será que você continua com os olhos nele? Essa é a pergunta. Então, pastor, eu preciso ser fiel. Sim, nós precisamos ser fiéis. Por quê? Porque primeiro é princípio, e segundo, Deus honra aquele quem honra o princípio. Eu preciso falar isso de novo, você precisa entender. Esses são os dias que muita gente está quebrando o princípio, mas eu quero dizer, Deus honra quem honra o princípio. Aleluia. Aleluia. É muito forte isso. Deus honra quem honra o princípio. Oh meu Deus, eu vou falar novamente, Deus honra quem honra o princípio. Quem honra o princípio vai ser honrado por Deus. Eu quero dizer essa noite para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo, Deus vai honrar você, a partir do momento que você honrar o princípio da fidelidade. Seja fiel e você será recompensado e honrado pelo princípio. Como assim, pastor? Me mostre isso na Bíblia. Primeiro, o fiel tem direito a um território. Eu vou falar de novo. O fiel tem direito a um território. Como assim, pastor? Caleb, quando ele volta com o relatório e diz, Deus vai nos entregar, ou melhor, Deus já nos entregou. Ele está sendo fiel ao que Deus disse.
Ele está dizendo, eu confio no que Deus disse. Então eu acredito que Ele vai me dar. Eu acredito que nós vamos entrar. Eu acredito que Ele não vai me dar. Eu acredito que Ele já me deu o território. Quando ele volta com esse relatório, Deus olha para ele e diz, eu encontro nele um espírito diferente e uma fidelidade. E porque ele tem o princípio da fidelidade, e porque ele obedece o princípio da fidelidade, eu vou honrar ele, eu vou dar para ele uma herança, eu vou entregar para ele o território que é dele. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você aqui que está me ouvindo hoje, para você que está me assistindo, se Deus encontrar fidelidade em você nesses dias, Ele vai olhar para você e vai dizer, ainda nesses dias, porque Ele é fiel, eu vou confiar na mão dEle uma herança e um território. Quando Josué, 40 anos depois, acessa a terra da promessa, ele entra no escritório de Josué. Ele entra no escritório de Josué e fala, Josué, eu estou aqui. Você sabe que nós dois estivemos juntos lá. Você sabe que nós dois estávamos lá naquele dia que a gente voltou do relatório. E eu disse que Deus estava com a gente. Eu quero dizer para você, eu vim aqui resgatar o que é meu por direito. Eu vim aqui resgatar o que é meu por direito. Josué olha e diz, eu vou te abençoar agora. Ei, querido, escute aqui. Caleb recebe um território na terra da promessa, porque ele foi fiel. Caleb recebeu uma herança, porque ele foi fiel. Caleb sobreviveu 40 anos. Caleb sobreviveu 40 anos para adquirir o que era dele por direito. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: se você for fiel, Deus vai te manter vivo. Deus vai te manter vivo para você acessar e tomar posse daquilo que é seu por direito. Deus vai guardar a tua vida, a tua família, para que você veja com os seus olhos. Pode ser que ninguém chegue, mas você, pela sua fidelidade, vai chegar e vai acessar, e vai chegar naquele lugar e vai dizer, Deus, agora eu quero o que é meu por direito, e Deus vai te dar, e vai te abençoar pelo princípio da fidelidade. Porque o fiel tem direito a um território. Segundo, o fiel tem direito de participar da alegria do Senhor. Mateus 25, 21 diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, aleluia, eu o porei sobre o muito, venha, ele está dizendo, venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha aqui para mim, ele diz duas coisas, servo bom e fiel. Por que bom? Porque bom na Bíblia é aquele que começa e termina. Precisa pegar isso. Quando alguém chega para Jesus e diz, bom mestre, por que me chamas de bom? Só um é bom, só Deus é bom. Porque ele ainda não tinha concluído a obra. Bom é quem começa e termina a obra. A Bíblia diz que Deus já tinha concluído tudo, desde o início. Ele já tinha concluído. Então ele está dizendo, servo bom e fiel. Ou seja, fidelidade é um ingresso. Ou melhor, é um carimbo. Oh meu Deus, você precisa pegar isso. A fidelidade é um carimbo que me permite entrar na alegria do meu Senhor. Só os fiéis terão acesso de participar do banquete do Senhor. Se você sonha com isso, se você deseja entrar na alegria do Senhor, você precisa ter um carimbo. E qual é esse carimbo, pastor? Fidelidade. Infelizmente muitos têm sido infiéis, e esses infiéis não entrarão no banquete do Senhor. Quarto,
o fiel será abençoado. Ei, há uma promessa para quem é fiel na Bíblia: bênção. Olha o que diz o texto de Provérbios 28:20. Diz assim: o fiel será ricamente abençoado. Não, eu preciso dizer isso olhando nos seus olhos. Eu vou dizer novamente: o fiel será ricamente abençoado. É fiel? Então se prepare para a bênção que você vai atingir e alcançar das mãos de Deus. Provérbios 28:20 está dizendo claramente: o fiel será ricamente abençoado. Mas pastor, se o fiel vai ser abençoado, o infiel vai ser o quê? Você responda por si só. Se o fiel é abençoado, o infiel é o quê? Então eu preciso decidir: ou eu vou ser abençoado, ou eu vou ser amaldiçoado. Pastor, mas todo mundo quer ser abençoado. Mas a pergunta não é se eu quero ser abençoado, a pergunta é: eu vou ser fiel ou infiel? Quinto e último: o fiel terá direito a uma coroa. Eu quero dizer algo para você. Nós estamos aqui nessa terra e Jesus disse: nos últimos dias nós estaríamos passando por provações. E mais do que isso, ele diz: na terra vocês terão aflições. Vocês vão viver aflições. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Mas tem bom ânimo. E ele diz em Apocalipse, eu quero terminar lendo esse texto aqui. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Preste atenção. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus está dizendo aqui: a fidelidade vai guardar para você uma coroa. A fidelidade vai promover para você a coroa que Jesus vai te dar. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós vamos caminhar na rota da infidelidade, ou nós vamos trilhar o caminho da fidelidade e sermos abençoados e prósperos. Eu quero dizer para você: o fiel tem direito a um território, ele vai conquistar. Não fique pasmo com algumas pessoas nesses dias de crise. Deus dando ideias, Deus dando sabedoria, e nesse tempo de crise alguns começarem a prosperar. E alguns nesses dias, alguns começarem a acessar territórios, porque esses estão sendo fiéis. Esses decidiram ser fiéis. Porque aos fiéis Deus entrega territórios novos, mas aos infiéis continuam no deserto. A Bíblia diz que uma geração morreu no deserto por conta da infidelidade. Eu termino dizendo: os fiéis entram na terra da promessa, mas os infiéis ficam pelo caminho. Você precisa tomar uma decisão hoje: ou você fica pelo caminho e se torna um infiel, ou você decide caminhar e entrar na terra que Deus te prometeu, pelo princípio da fidelidade. Pastor, mas há uma muralha. A fidelidade vai começar a destruir essas muralhas. Pastor, mas há um mar. A fidelidade vai abrir o caminho no mar. A fidelidade é um princípio. A fidelidade é uma decisão. A fidelidade é uma decisão que você precisa tomar hoje. Feche os seus olhos no seu lugar.
Eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração onde você está agora. E comece a fazer a sua oração. E declarar: Senhor, eu decido ser fiel. Eu decido ser fiel. Eu decido ser fiel ao Senhor, mesmo que a circunstância diga que não, mesmo que a circunstância diga que agora não é o momento. Eu decido ser fiel. Não permita que a voz da circunstância seja maior do que a voz de Deus na sua vida. Não permita que a voz dos problemas seja maior que a voz de Deus na sua vida, na sua direção. Não permita que a voz do medo seja maior do que a voz de Deus na sua vida. Não permita que a voz dos problemas seja maior do que a voz de Deus. Ouça a voz de Deus na sua direção. E Ele está dizendo: a fidelidade vai levar a você para um caminho de honra. A fidelidade vai te levar para um caminho de prosperidade. A fidelidade vai te levar para um caminho da bênção de Deus. Decida ser fiel. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar sobre a vida dos seus filhos neste momento, encerrando, Senhor, este tempo de adoração diante de Ti, com esta palavra tão tremenda de fidelidade. E eu quero declarar, Senhor, que a Tua unção começa a encher o coração deles, porque são dias que nós estamos sim humanamente separados, mas no Espírito nós estamos ligados. E eu declaro, Senhor, a fidelidade sobre a Inovar Church. Nós somos fiéis ao Senhor. Nós temos o princípio e nós carregamos. Então eu declaro sobre cada coração que está aí, Senhor, cada pessoa que está com a mão no coração agora, eu te peço, convença-os, convença-os. Tua palavra diz que quem convence é o teu Espírito. Então convence, Espírito Santo, convença que o princípio irá ser honrado e eles serão honrados pelo princípio. Eu declaro, Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Que hoje você decida ser fiel. A fidelidade é a essência de Deus. Por isso, por mais que, escute o que eu vou dizer, o Espírito Santo está me levando a isso. Seja fiel ao teu líder, ao teu pastor, porque a fidelidade é a essência de Deus. Não deixe que o que as pessoas fizeram com você mude a essência. Preste bem atenção. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus está dizendo com essa palavra? Nada do que você faça vai deixar ou vai me fazer te amar mais ou te amar menos, porque eu não mudo de acordo com a sua circunstância. O meu amor não muda. Não permita que o que as pessoas fizeram com você mude a essência de Deus na sua vida. A Bíblia diz que por mais que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, mesmo que você não seja fiel, Ele não muda, Ele é fiel. Quando Judas chegou diante de Jesus, Jesus olha para ele e o chama de amigo. Diz: amigo, o que você está fazendo aqui? Jesus sabia o que Judas ia fazer. Jesus sabia o que Judas ia fazer. E mesmo assim, Ele o chama de amigo. Qual é a mensagem que Jesus estava passando? Judas, o que você está prestes a fazer não vai mudar o que eu sinto por você. Oh querido, entenda isso. Seja fiel às pessoas. Pastor, mas as pessoas não são fiéis. Seja você fiel a elas. A fidelidade é a essência de Deus. A fidelidade é a essência de Deus. Que você tenha isso no teu coração. Seja fiel ao teu pastor. Se eu sou o teu pastor, seja fiel aos seus irmãos em Cristo. Seja fiel ao teu pai. Seja fiel à tua mãe. Seja fiel aos teus irmãos. Seja fiel ao teu patrão. Seja fiel à tua esposa. Seja fiel ao teu marido. E acima de tudo, seja fiel a Deus. Que Deus te abençoe. E que você tenha uma semana abençoada.
debaixo da graça e da presença de Deus. No domingo nós voltaremos aqui às 18 horas para trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para a sua. Mas multiplique essa mensagem, essa voz, compartilhe, para que o maior número de pessoas seja abençoado. A questão aqui, querido, não é eu me promover, porque eu não preciso disso. Quando Deus quer promover alguém, Ele faz. A questão aqui é promover a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado nesses dias. Graça e paz, beijo no